E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Livro de Juízes, capítulo 11. Capítulo 11, nós vemos o Senhor ali levantando um líder chamado Jefeté, um homem valente, mas filho de uma prostituta. E os seus irmãos, que eram filhos de uma outra mulher, mas do mesmo pai, eles expulsam Jefeté da sua casa. E quando os israelitas estão sendo ali oprimidos pelas nações dos amonitas e pelos filisteus por terem abandonado o Senhor, a comunidade ali dos gileaditas, os anciões, chamam Jefeté para que Jefeté seja o seu comandante e lute por eles contra os amonitas. E Jefeté então fala para eles que se ele for lutar, ele vai ser o líder de Gileade, e os homens concordam com isso. E quando Jefeté vai para essa guerra, Jefeté ele faz um terrível voto ao Senhor. Ele fala que se ele vencer a guerra, a primeira pessoa que saísse de sua casa, ele ofereceria em holocausto, em sacrifício vivo. E isso era algo abominável diante do Senhor. O Senhor já tinha falado isso lá no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, que ele abominava que oferecesse filhos ao fogo. É uma cultura pagã que se oferecia a Moloque, mas também é um crime contra os 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos tem lá, não matarás, e sacrificar uma pessoa viva é tirar uma vida, é cometer um crime contra o Senhor. E aí, só que Jefté, a Bíblia deixa bem claro que ele é um homem valente. Olha o que ele fala, versículo 1. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. E aí Gileade tinha outros filhos. E aí outro versículo que eu também quero compartilhar com vocês é versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os amonitas. Ou seja, o Espírito do Senhor estava sobre Jefté, o Senhor o separou para que ele pudesse julgar contra os amonitas. E ele fala também que o Senhor foi o juiz dele, ó, versículo 27. Nada fiz contra ti, pelo contrário, tu é que age com injustiça para comigo ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Porque Jefeté tinha falado para o rei que ele não tinha tomado as terras dos amonitas, e sim que os amonitas não tinham dado passagem para Israel quando Israel saiu do Egito e guerreou contra Israel, e assim Israel venceu eles, conquistando os territórios. Então tu vê que Jefté não somente é um homem valente, mas também ele é um homem conhecedor da história. E nós vemos essa característica em todos os juízes de hombridade, de honra. Eles são homens valentes e eles são homens conhecedores da história. Nós vemos isso em Gideão, em Ruth, nós vimos isso com Josué. Então, essa é uma característica. E hoje de manhã eu fui para o culto e o pastor falou algo que eu até escrevi no meu caderno, né? O Senhor dá vitória a todos que são valentes, todos que são corajosos. Então, quando o Senhor ele chama Josué, ele encoraja Josué o tempo todo, porque para se ter vitória, basta simplesmente ser corajoso e ousado. Ser corajoso e estar na presença do Senhor, e as coisas irão acontecer. Então, que essa fica a nossa lição aqui no capítulo 11, que o Senhor nos conceda espírito de ousadia e não de covardia, mas que Ele também nos conceda graça para conhecermos e termos intimidade com Ele. E aí, versículo 34, Jefeté faz um voto, ó. Quando Jefeté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao encontro com danças ao som de tamborins, e ela era a única filha. Além dela, não havia outro filho nem filha. Então, a única filha. Então, as chances
de ser ela sair da sua casa para oferecer era muito grande, mas independente se era filho ou não, ele não era para ter feito esse voto de oferecer uma pessoa viva em holocausto. Aí olha o versículo 35. Logo que a viu, ele rasgou as vestes e gritou: Ai de mim, filha minha, estou muito abatido e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Então, cuidado, cuidado com o voto que você faz ao Senhor. E, cara, a Bíblia fala muito a respeito de, tu vê, a nossa palavra ser sim, sim, não, não, para a gente não sair fazendo voto. O Senhor não está pedindo que a gente venhamos ficar fazendo voto, e se fizer o voto, cumpra o voto. E, infelizmente, Jefté fez um voto terrível ao Senhor. E é isso, galera. Então, a nossa leitura da visão panorâmica, capítulo 11 do livro de Juízes. E aí, no capítulo 12, Efraim, como sempre, vem questionar por que não foi chamado para ir para a guerra, mas dessa vez ele não se deu bem como da primeira vez que ele foi questionar Gideão. Agora, quando ele foi questionar Efraim falou assim: Eu chamei vocês, vocês não quis vir, agora você vem lutar contra mim? Então, beleza, vamos lutar. E aí, Gileade vence Efraim, matando 42 mil homens da tribo de Efraim. E depois nós vemos alguns juízes, juiz Ibizan, Elão e Abidom. As histórias deles é bem curtinha, não tem muito o que falar a respeito deles. E no capítulo 13 nós vamos ver então o grande juiz de Israel que enfrentou os filisteus, Sansão. Então aguarda a gente aí no próximo vídeo, beleza? Fui!